Em um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, um nome ecoa com uma força perturbadora: Adolf Hitler. Sua trajetória de um jovem sem rumo a um ditador implacável moldou o século XX e deixou cicatrizes profundas que ainda hoje nos desafiam a compreender. Como um homem conseguiu arrastar uma nação inteira e grande parte do mundo para um conflito de proporções catastróficas? Quais foram os eventos e as escolhas que o transformaram no arquiteto de um dos maiores genocídios da história? Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Adolf Hitler, desde suas origens humildes até seu trágico fim, explorando os momentos decisivos que o levaram ao poder absoluto e as consequências devastadoras de suas ações. Se você se interessa por história, geopolítica e atualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Sua inscrição nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Para entender Adolf Hitler, precisamos voltar no tempo para o final do século XIX, em uma pequena cidade austríaca chamada Braunau am Inn. É aqui, em 20 de abril de 1889, que nasce o quarto filho de Alois Hitler e Clara Pölzl. A família Hitler tinha origens modestas e uma estrutura familiar complexa. Alois, o pai, era um funcionário público aduaneiro, um homem de temperamento forte e disciplina rígida. Clara Pölzl, a mãe de Adolf, era uma figura central em sua vida. Diferente do pai, com quem Adolf tinha uma relação conflituosa, Clara era alvo de um amor quase obsessivo por parte do filho. Sua morte, em 1907, por câncer de mama, foi um golpe devastador para o jovem Adolf. Um evento que muitos historiadores apontam como um marco em sua já conturbada juventude. A infância e a adolescência de Hitler foram um período de formação, mas também de frustrações. Seu pai desejava que ele seguisse uma carreira burocrática, mas Adolf sonhava em ser artista. Essa divergência gerou atritos constantes e um desempenho escolar irregular. Hitler, de forma proposital, sabotava seus estudos na esperança de que o pai desistisse da ideia de uma carreira convencional para ele. Após a morte dos pais, ele se mudou para Viena, a vibrante capital austríaca, com a ambição de ingressar na prestigiada Academia de Belas Artes. No entanto, a realidade se mostrou cruel. Rejeitado 2 vezes pela Academia, considerado inapto para a pintura, Hitler viu seu sonho desmoronar. Sem dinheiro e sem perspectivas, ele passou a viver em abrigos para sem-tetos, vendendo aquarelas para sobreviver. Foi nesse ambiente de marginalidade e desilusão que Hitler foi exposto a um caldeirão de ideias radicais. Viena, na época, era um centro de preconceito e racismo, onde o antissemitismo e o pangermanismo ganhavam força. Embora a origem exata de seu ódio aos judeus seja debatida, o próprio Hitler afirmaria em seu livro Mein Kampf que foi em Viena que seu antissemitismo se consolidou. Em 1913, para evitar o serviço militar austríaco, ele se mudou para Munique, na Alemanha, um passo que o aproximaria de um destino inimaginável. O início da Primeira Guerra Mundial em 1914 foi um divisor de águas na vida de Adolf Hitler. Apesar de ser austríaco, ele se voluntariou para o exército bávaro, buscando um propósito e um senso de pertencimento que até então lhe haviam escapado. Ele serviu como mensageiro na frente ocidental, uma função perigosa que o expôs aos horrores do conflito. Hitler foi ferido e condecorado por sua bravura, recebendo a Cruz de Ferro de 2ª e 1ª classe, honrarias que ele carregaria com orgulho pelo resto da vida. No entanto, a derrota da Alemanha em 1918, seguida pelo humilhante Tratado de Versalhes, foi um choque profundo para o soldado Hitler. Ele, como muitos nacionalistas alemães, acreditava na lenda da punhalada nas costas. A ideia de que o exército alemão, invicto no campo de batalha, havia sido traído por políticos e marxistas internos. Essa amargura e o sentimento de traição alimentaram ainda mais seu fervor nacionalista e seu ódio por aqueles que ele considerava responsáveis pela desgraça alemã. Após a guerra, Hitler permaneceu no exército, onde foi designado para um curso de pensamento nacional em Munique. Foi nesse ambiente efervescente do pós-guerra,
com a Alemanha mergulhada em crise econômica e instabilidade política, que Hitler encontrou seu verdadeiro chamado. Ele foi introduzido ao Partido Alemão dos Trabalhadores, DAP, um pequeno grupo com ideais nacionalistas e antissemitas. Sua habilidade oratória, já notável, rapidamente o destacou. Hitler era capaz de cativar multidões com seus discursos inflamados, canalizando a frustração e a raiva do povo alemão. Em 1920, o DAP foi rebatizado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, por sugestão do próprio Hitler. Ele ascendeu rapidamente dentro da hierarquia do partido, tornando-se seu líder em 1921 e exercendo um poder quase absoluto. Seus alvos eram claros: o Tratado de Versalhes, os comunistas e, acima de tudo, os judeus, a quem ele culpava por todos os males da Alemanha. Os primeiros passos de Hitler na política foram marcados por uma retórica agressiva e pela construção de uma base de apoio que em breve o levaria a um patamar inimaginável. A década de 1920 foi um período de consolidação para Adolf Hitler e o Partido Nazista. Em 1923, em um ato de ousadia e desespero, Hitler tentou um golpe de Estado em Munique, conhecido como o Putsch da Cervejaria. O objetivo era derrubar o governo da Baviera e, a partir daí, marchar sobre Berlim. No entanto, o golpe fracassou e Hitler foi preso. Esse revés, contudo, se revelaria um ponto de virada crucial em sua trajetória. Durante os 9 meses em que esteve detido na prisão de Landsberg, Hitler não ficou inativo. Foi ali que ele ditou sua autobiografia e manifesto político, Mein Kampf, Minha Luta. Mais do que um livro, Mein Kampf se tornou a Bíblia do movimento nazista, delineando suas ideologias e planos para a Alemanha. A prisão também serviu para que Hitler percebesse que o caminho para o poder não seria pela força bruta, mas sim por meios legais, infiltrando-se no sistema democrático para destruí-lo por dentro. Após sua libertação em 1924, Hitler dedicou-se incansavelmente a reconstruir e fortalecer o Partido Nazista. Ele soube explorar com maestria o profundo descontentamento popular. A Alemanha vivia as consequências humilhantes do Tratado de Versalhes, que impôs pesadas reparações e restrições. A hiperinflação e o desemprego galopante da República de Weimar criavam um terreno fértil para a retórica radical de Hitler. Ele prometia restaurar a honra e a grandeza da Alemanha, culpando judeus, comunistas e os criminosos de novembro, os políticos que assinaram o armistício, pelos males do país. A Grande Depressão, que atingiu a Alemanha a partir de 1929, foi o catalisador final para a ascensão nazista. A crise econômica aprofundou o desespero e a busca por soluções extremas. O Partido Nazista, com suas promessas de ordem, estabilidade e um futuro glorioso, ganhou cada vez mais apoio popular. Seus comícios eram grandiosos espetáculos de massa, onde a oratória hipnótica de Hitler eletrizava as multidões. A escalada do poder nazista culminou em 1932, quando Hitler concorreu à presidência contra o marechal Paul von Hindenburg. Embora não tenha vencido, o Partido Nazista se tornou a maior força política no Reichstag. Em 30 de janeiro de 1933, em um complexo jogo político, o presidente Hindenburg, pressionado por conservadores que acreditavam poder controlá-lo, nomeou Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Muitos subestimaram a astúcia e a determinação de Hitler. Em poucos meses, Hitler desmantelou a República de Weimar. O incêndio do Reichstag, em fevereiro de 1933, foi usado como pretexto para suspender as liberdades civis. Em março, a lei habilitante concedeu a Hitler poderes ditatoriais, permitindo-lhe governar por decreto sem a necessidade de aprovação parlamentar. A Alemanha se transformou rapidamente em uma ditadura totalitária de partido único. Sindicatos foram dissolvidos, partidos políticos foram banidos e a perseguição a judeus, comunistas e qualquer forma de oposição se intensificou. Hitler havia chegado ao poder absoluto e o mundo estava prestes a testemunhar as consequências devastadoras de sua ascensão.
Uma vez no poder, Adolf Hitler não perdeu tempo em implementar sua visão para a Alemanha e para o mundo. Seus primeiros anos como ditador foram marcados por uma recuperação econômica impressionante, que, embora baseada em fundamentos insustentáveis e na preparação para a guerra, trouxe a Hitler um apoio popular massivo. As restrições impostas pelo Tratado de Versalhes foram abertamente desafiadas e ignoradas. Hitler iniciou um vasto programa de rearmamento, transformando a Wehrmacht em uma força militar formidável. A anexação de territórios com populações de etnia alemã, como a Áustria, Anschluss e a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, foi recebida com euforia por grande parte da população alemã, que via nessas ações a restauração da honra e do poderio nacional. O objetivo de Hitler era claro: estabelecer o Lebensraum, o espaço vital para o povo alemão, no leste europeu, o que inevitavelmente levaria a um conflito. Sua política externa agressiva e expansionista empurrou a Europa para a beira da guerra. Em 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia por tropas alemãs marcou o início da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido e a França, que haviam adotado uma política de apaziguamento, foram forçados a declarar guerra à Alemanha. A guerra se espalhou rapidamente pela Europa. Em junho de 1941, Hitler cometeu um de seus maiores erros estratégicos ao ordenar a invasão da União Soviética, abrindo a Frente Oriental. Inicialmente, as forças nazistas obtiveram vitórias esmagadoras, ocupando vastos territórios. No entanto, a resistência soviética, o rigoroso inverno russo e a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1941, após o ataque japonês a Pearl Harbor, mudaram o curso do conflito. A partir de 1943, com as derrotas em Stalingrado e o avanço dos aliados em outras frentes, a maré da guerra começou a virar contra a Alemanha. Mas o legado mais sombrio do regime de Hitler foi o Holocausto. Impulsionado por uma ideologia racialmente motivada, o regime nazista orquestrou o extermínio sistemático de milhões de judeus e outros grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Campos de concentração e extermínio, como Auschwitz-Birkenau, tornaram-se símbolos do horror indizível. Estima-se que 6 milhões de judeus foram assassinados, juntamente com milhões de ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos. A Segunda Guerra Mundial, instigada por Hitler, resultou na morte de dezenas de milhões de pessoas, tornando-se o conflito mais letal da história da humanidade. O mundo assistia, horrorizado, à concretização de uma barbárie sem precedentes. O ano de 1945 marcou o colapso do Terceiro Reich e o fim da vida de Adolf Hitler. Com as forças soviéticas avançando implacavelmente sobre Berlim, a capital alemã se transformou em um cenário de ruínas e desespero. Hitler, entrincheirado em seu bunker sob a chancelaria do Reich, recusava-se a aceitar a derrota iminente. Seus generais e conselheiros o abandonavam, e a realidade da aniquilação se tornava inegável. Em 29 de abril de 1945, em um ato final de desafio e desespero, Hitler se casou com sua amante de longa data, Eva Braun, em uma cerimônia no bunker. Menos de 24 horas depois, em 30 de abril de 1945, para evitar a captura pelas tropas soviéticas e o julgamento por seus crimes, Adolf Hitler e Eva Braun cometeram suicídio. Eva Braun ingeriu cianeto, enquanto Hitler atirou em sua própria cabeça. Seus corpos, conforme suas instruções, foram levados para o jardim da chancelaria, encharcados com gasolina e queimados, em uma tentativa de evitar que seus restos mortais caíssem em mãos inimigas e se tornassem um símbolo ou um objeto de culto. Apesar da tentativa de ocultar os corpos, os restos mortais de Hitler e Eva Braun foram rapidamente encontrados e identificados pelas forças soviéticas, principalmente através de registros dentários. A União Soviética, por razões políticas e estratégicas, manteve a localização exata dos restos em segredo por décadas, o que alimentou diversas teorias da conspiração sobre a possível sobrevivência de Hitler. No entanto, a verdade era que o ditador estava morto. Em 1970, para evitar que o local se tornasse um santuário para neonazistas,
Os últimos restos identificáveis de Hitler foram incinerados e suas cinzas dispersas em um rio na Alemanha. Uma semana após o suicídio de Hitler, em 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendia formalmente aos aliados, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. O legado de Adolf Hitler é um lembrete sombrio dos perigos do extremismo, do ódio e da tirania. Sua história serve como um alerta constante para a importância da vigilância, da tolerância e da defesa dos valores democráticos. A história de Adolf Hitler é um capítulo doloroso, mas essencial na narrativa da humanidade. Ela nos força a confrontar as profundezas da maldade humana, mas também a celebrar a resiliência do espírito humano e a capacidade de reconstrução. O legado do Terceiro Reich e da Segunda Guerra Mundial nos lembra que a paz não é um dado adquirido, mas uma construção diária que exige compromisso, diálogo e a defesa inabalável dos direitos humanos. Se você gostou, deixe seu like e opinião nos comentários, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este.